Olá, pessoal, queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano e supermédio. Com satisfação, pessoal, que a gente está começando mais uma aula de atualidades, ok? Disponibilizarei para vocês na plataforma, ok? Ah, pessoal, geralmente eu trabalho uma temática mundo, né, e uma temática Brasil, né? Hoje eu vou trabalhar só a temática mundo, tá? Por conta de que hoje, logo cedo, né, a imprensa mundial divulgou, né, a notícia de que o grupo Talibã havia já conquistado a capital, Cabul, né, capital do Afeganistão. O Talibã, inclusive, já estava nas dependências do Palácio Presidencial. O presidente do Afeganistão se refugiou no Tajiquistão, país vizinho, né? Então, por conta desse evento, nós vamos só trabalhar essa temática, tá? A aula inteira, ok? Vamos então aqui compartilhar o que eu tenho de slides. Vamos lá. Bom, deixa eu ampliar. Bom, então vamos que vamos, pessoal. Que grupo é esse, pessoal? O Talibã, né? Na verdade, pessoal, o que aconteceu hoje, né? A tomada de Cabul, capital do Afeganistão, por esse grupo chamado Talibã, na verdade, é o retorno de um grupo que há 20 anos atrás havia governado o país, tá? Então, na verdade, é um retorno, né? Bom, e aí o que nós temos? Bom, vamos começar pelo mais básico, né? Afeganistão, pessoal, né? Onde se encontra esse país? Bom, aqui você tem o continente asiático, ok? E ele se encontra na Ásia Central, né? Você tem aqui o que nós poderíamos chamar de Oriente Médio, né? Dependendo do conceito, que há vários conceitos, né? Dos limites do Oriente Médio, né? Mas um dos conceitos de Oriente Médio, o Afeganistão compreende o território geopoliticamente chamado de Oriente Médio. Bom, eu estou passando o mouse aqui, ó, tá? O Afeganistão ele faz fronteira sul com o Paquistão, tá? Fronteira oeste com o Irã, fronteira leste com territórios aqui da China, né? Ali área montanhosa ali já do Tibete e tal, né? E faz fronteira na parte norte com o Tajiquistão, Uzbequistão, tá? Que eram antigas repúblicas da União Soviética e hoje são países com autonomia, países independentes, tá? Então, o Paquistão está aqui, beleza? Tá, já situamos ele. Esqueci de falar, desculpa, Paquistão não, Afeganistão. Esqueci de falar para vocês que o Afeganistão ele não tem saída para o mar, tá? É o que a gente pode chamar de estado tampão, né? Bom, alguns dados gerais das riquezas que o país proporciona no campo da economia, né? A sua topografia, é um país extremamente montanhoso, tá, pessoal? Marcado por cadeias e cadeias de montanhas, né? Você tem uma área aí, ó, de 652.864 quilômetros quadrados. A economia vive da produção de frutas, né, de algodão, e o Afeganistão é conhecido no mundo inteiro como o maior produtor de ópio, né? Um país que cultiva a papoula. Então, por séculos, né, o Afeganistão sempre produziu muito ópio por conta do cultivo da papoula, né? Mineração, há uma riqueza mineral, né, riquezas auríferas, e também há não muito mais jazidas de petróleo, ok? Bom, um detalhe também desses dados gerais, é um país quase totalmente islâmico, tá? População muçulmana, aí, ó, 99,8% da população é muçulmana, tranquilo? Bom, um outro detalhe também sobre o Afeganistão
É, e durante a Guerra Fria, tá? Durante a Guerra Fria, eu para explicar o que aconteceu no dia de hoje, né, lá no Afeganistão, a tomada de poder pelo grupo Talibã, eu vou fazer uma trajetória histórica, né? E eu vou começar esse bloco temporal chamado Guerra Fria, tá ok? Só destacando aqui, pessoal, quando, da época da Guerra Fria, quando da existência da União Soviética, a União Soviética sempre teve assim, um projeto geopolítico, né, de anexação do Afeganistão e de partes do Paquistão, como forma dela ter uma saída para chegar nas águas do Oceano Índico, né? É, vocês sabem que a União Soviética ela chega, por exemplo, nos mares, né, quentes aqui do Mediterrâneo, né, através do Mar Negro, depois do Mar de Mármara. Estou passando o mouse aqui, né? Então, é a única saída, né, que ela tem para chegar no Mediterrâneo. Já precisava, né, ter uma saída também para o Oceano Índico. Então, por muito tempo, a União Soviética tinha esse projeto, mas nunca chegou a levar a cabo, né, a invasão tanto do Afeganistão como do Paquistão. Nós vamos ver que invadiu apenas o Afeganistão. Tranquilo? Bom, então vou começar aqui, pessoal, uma trajetória para tentar entender o papel do Talibã na recente história do Afeganistão, tá? Bom, o que nós temos? Em 1978, tá? Então era período, portanto, de Guerra Fria. O que acontece? Um grupo político que atuava muito ali nas províncias próximas de Cabul, da capital, ascendeu ao poder, tomou o poder do Afeganistão. E esse grupo, ele era de orientação socialista, tá? Então formou-se um governo, né, de natureza socialista, com o nome República Democrática do Afeganistão, mas alinhado a Moscou, ou seja, apoiado pela União Soviética, tá? O que acontece? Em um ano de governo, né, 1978, em um ano de governo, eles alteraram muito a estrutura, não só de poder, mas a estrutura econômico, tá, e política do país. Como? Havia na estrutura de poder um certo comando político dos grandes proprietários de terra no Afeganistão. Tá? Então, esse novo governo, apoiado pela União Soviética, esse governo, então, ele promove uma, uma reforma agrária. Ele inicia um processo de reforma agrária visando, né, não só entrega de terras, mas visando principalmente quebrar a espinha dorsal da política tradicional do Afeganistão, né, dos grandes proprietários de terra. Além do que eles promoveram uma anistia, né, a todos os devedores, pequenos e médios agricultores, né, eles perdoaram a dívida. O governo instituiu o fim dessas dívidas. Também prejudicou os grandes proprietários, porque eles eram os credores desses pequenos agricultores, né? Mas o que mais mexeu, né, nesse começo de governo, o que mais mexeu com a população foi a instituição de um novo tipo de casamento civil no país, né? De certa forma, agredindo a tradição muçulmana e principalmente o código da Sharia, tá? A Sharia é um código que zela muito pelos costumes antigos, né, dos muçulmanos, tal, e isso, de certa forma, ofendeu a tradição, os costumes dos afegãos, né? Bom, e aí houve uma insurgência, começou uma revolta, né? Todo mundo se juntou no interior do Afeganistão, várias etnias, né? Por exemplo, os tadijiques, os uzbeques, né? E uma etnia muito forte, a Pashtun, a etnia Pashtun, que vai dar origem, né, ao grupo político que nós vamos falar
sobre ele, que é o Talibã, tá? Então, as etnias, né, elas até esquecem suas rivalidades, suas diferenças, se unem, tá, para lutar, para fazer a derrubada desse governo de orientação comunista, né? E aí nasce a expressão, né, mujahidin, os mujahidins, que são os guerrilheiros, né, os soldados de Alá, etc, etc. Bom, a União Soviética, quando percebe que o governo de orientação socialista que ela apoia dentro do Afeganistão, em Cabul, pode cair a qualquer momento por conta dos insurgentes, o que ocorre no ano seguinte? Em 1979, o líder soviético Leonid Brezhnev, ele ordenou a ocupação militar do Afeganistão, gerando, logicamente, como era tempos de Guerra Fria, gerando o protesto, né, a oposição dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, os Emirados Árabes, a própria Arábia Saudita, tudo ficaram ali em oposição a essa decisão soviética. Bom, o que acontece? Com a invasão norte-americana, desculpa, soviética, você tem a consolidação desse governo, né? Esse governo impopular, esse governo indigesto aos grupos, às etnias, né? E aí, o que acontece? A luta continua, né? A luta continua e, com o passar dos anos, veja só, essa guerra que nós vamos ter, tá? Entre os insurgentes, né? Os mujahidins, né? E o governo de Cabul, né? Apoiado pela União Soviética. Né? Nós vamos ter anos e anos, até a retirada da União Soviética 10 anos depois, em 1989. Né? Bom, mas vamos lá. O que eu queria falar é o seguinte, esses mujahidins, esses insurgentes, né, que, repito, eram, eram uma coalizão, né, de várias etnias lutando para derrubar o governo de Cabul. Você tinha, né, Tadjiks, os Uzbeques e os Pashtuns, tá? Que é uma etnia quase que majoritária lá no Afeganistão. O que acontece? Os Estados Unidos, através da CIA, começa a disponibilizar armas e também a fazer treinamentos com os mujahidins, com esses guerrilheiros, tá? Com esses insurgentes, tá? É Guerra Fria, então, a CIA, armas e treinamentos. Um fato curioso, e é bom destacar, que, como eu falei agora mesmo, a Arábia Saudita está apoiando os rebeldes. Então, há um registro de Osama Bin Laden, nesse momento, tá? Ele vai liderar 4.000 homens que vão sair da Arábia Saudita para ajudar os mujahidins a derrubar esse governo de Cabul. Tá? Então, quer dizer, o Osama Bin Laden, que mais tarde todo mundo sabe, né, vai formar uma organização chamada Al-Qaeda, né? Nesse momento, ele compõe a insurgência contra o governo de Cabul, né, e vai ser treinado, inclusive, pela CIA americana. Tranquilo isso? Armas e tudo, porque ele fazia parte, né, ele como saudita, ele fazia parte, juntamente com 4.000, nesse grupo dos insurgentes. Tá. O que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter o seguinte, em 1989, a União Soviética estava passando por uma série de transformações internas e externas na sua política externa. Né? O que vai acontecer? Em 89, Mikhail Gorbachev, que estava promovendo, né, vamos assim dizer, a desaceleração do processo da Guerra Fria, estava chamando os Estados Unidos para assinar uma série de acordos internacionais no sentido de desarmar o planeta, não é assim? E aí, o que nós temos? A União Soviética, com Gorbachev, decide retirar tropas tanto da Mongólia como do Afeganistão. Tá? E aí o governo, né, que a União Soviética apoiava, tá? O governo agora fica mais fragilizado. Né?
e aí acelera o processo da tomada de poder, né, por conta desses guerrilheiros. Tá? Só que tem uma coisa, quando a União Soviética sai, né, do Afeganistão e abre-se caminho mais fácil para a tomada de Cabul, para derrubar o governo instituído, começa também uma clivagem, né, uma divisão dentro do grupo dos rebeldes. Né? Aquelas diferenças, né, que tinham sido suspensas porque o inimigo comum era Cabul, agora que Cabul está mais próximo de ser conquistada, esses grupos começam, né, a expor suas diferenças. E desses grupos aí, tá, os Pashtun, que é esta etnia, forma esse grupo político, né, ultranacionalista e ultra-radical no cumprimento da Sharia, que é o Talibã. Tá? Que é o Talibã. Resultado, nós vamos ter a tomada de poder dos talibãs. Tá, ok? Em 1996, o Talibã conquista a capital, Cabul, destitui o governo anterior, tá? E aí nós vamos ter cerca de 7 anos do Afeganistão sobre o domínio dos talibãs. Tá? Então, vai de 1996 até 2001. Bom, aí o que acontece? Falei agora mesmo da figura do saudita Osama Bin Laden. Né? Pois então, o Osama Bin Laden ele vai formar a sua organização. Tá? E o propósito era agir no plano internacional. Né? E o alvo seria o quê? Os inimigos, né? Do mundo árabe, né? Ele tinha todo um conceito próprio. Ele era um jihadista, né? E ele tinha um conceito próprio de que o mundo árabe estava sofrendo, sim, ataques do mundo ocidental, etc. Bom, não daria aqui para aprofundar, mas vamos lá. Aí o que acontece, né? O episódio do 11 de setembro de 2001, né? O ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Né? O que vai acontecer? Na verdade, a Al-Qaeda já tinha feito outros ataques, né? Por exemplo, a navios militares norte-americanos, ali na região das águas do Sinai, ali, né? Da Península do Sinai, tudo, região ali próxima ao Iêmen, mas o ataque mais vamos, chocante, né, foi no coração financeiro dos Estados Unidos, né? O ataque às Torres Gêmeas. Então, aí, ó, você tem um atentado, e aí desencadeia o quê? Né? O governo norte-americano, através de investigações, a caça de Osama Bin Laden, né? Foram descobrindo aos poucos que se tratava de agentes terroristas ligados à Al-Qaeda, né? Cujo o líder era Osama Bin Laden. A inteligência norte-americana identificou que Osama Bin Laden estava refugiado, estava escondido no regime talibã do Afeganistão. Tá? O governo dos Estados Unidos exigiu que o governo do Afeganistão entregasse Osama. Né? Logicamente que houve essa recusa. Né? E aí nós vamos ter a ação mais dura do governo do George Bush de fazer uma intervenção militar no Afeganistão. Aí você vai ter a queda do regime do Talibã. Só um detalhe, pessoal. Esses 7 anos, né? Esses 7 anos, de 1996 até 2001, que o Talibã ficou governando o Afeganistão, né? Nós vamos ter as características de um regime político e também um regime que mexia na tradição, né? Na tradição, quer dizer, foram restauradas, né? Práticas da vida muçulmana de séculos atrás, né? Então, por exemplo, nós vamos ter a instituição, né?
durante o governo talibã de 7 anos, a instituição de um Estado religioso, né? Oficialmente um Estado islâmico. Tá? Outra coisa também, nós vamos ter o isolamento total do Afeganistão. O Afeganistão praticamente não vai ter nenhum país reconhecendo, né, o seu governo, vai viver um isolamento internacional, tá? A não ser o reconhecimento do Paquistão, o país vizinho, que apoiava o Talibã, tá? Mesmo porque o Paquistão também tem um núcleo de Talibã funcionando lá, atuando lá. A aplicação radical do código da Sharia, tá? Inclusive, né? E aí ganhou notoriedade no mundo inteiro, né? As notícias que chegavam que o regime do Talibã passou a dar um tratamento diferente às mulheres do país, né? As mulheres não poderiam trabalhar. E aí houve até um desmonte das estruturas de funcionamento do país, né? Porque muitas mulheres que ocupavam cargos públicos foram destituídas, escolas, mulheres que trabalhavam o ensino, o sistema educacional também foi totalmente desestruturado com a falta das mulheres no sistema de educação, a saúde pública também no Afeganistão. Então, as mulheres tiveram também que cobrir o corpo inteiro, a chamada burca, né? E, bom, e o que nós vamos... A economia também, né? Praticamente ela se voltou para si mesma, para o próprio país, né? Porque como não tinha relações diplomáticas, praticamente o Afeganistão virou uma ilha, né? Não tinha como comprar ou vender, tá? Bom, resultado, quando chega em 2001, como eu falei, né, em resposta ao ataque da Al-Qaeda a World Trade Center, o que acontece? Os Estados Unidos faz uma intervenção militar e derruba o governo talibã. Isso em 2001. Tá? Vai ter também a invasão ao Iraque, né? Derruba lá o governo de Saddam Hussein. Mas aqui, sobre o Afeganistão, nós vamos ter, a partir de 2001, governos no Afeganistão considerados pela população afegã, né, por etnias afegãs, como governos ilegítimos, né? Governos que não representavam a população do Afeganistão. Na verdade, eles eram governos entendidos assim, né? Governos que foram implantados pelos vitoriosos, pelos Estados Unidos que invadiu o Afeganistão. Né? E nós vamos ter o destaque, inclusive, que governou por muitos anos, de um político até moderado, Hamid Karzai. Ele governou por muitos anos, ele tentou, inclusive, uma conciliação, formar um governo de composição mista, de coalizão com etnias, mas a proposta dele foi refratária pelos grupos étnicos. Né? Bom, e aí o que acontece? Né? Nós vamos ter, a partir do governo do Barack Obama, decisões para que, aos poucos, os Estados Unidos retirassem suas tropas do Afeganistão. Né? E, inclusive, teve a morte, né, o assassinato do Osama Bin Laden, ele foi capturado, né, foi morto, ainda no governo de Barack Obama, né? E depois nós tivemos o quê? Aos poucos, a retirada do governo Trump, muito pouco, e agora, nesse ano, né, 2021, no dia 14 de abril de 2021, né, esqueci de passar o slide aqui, pessoal, tá? Então, a invasão norte-americana, né, ao Afeganistão, a derrubada do governo do Talibã, tá? E a retirada gradual, como eu estou falando, né? A partir do governo do Barack Obama. Aí, ó, anunciou a retirada inicial já de 43 mil soldados, né? Dos 111 mil que foram mandados para lá. Tá? Então, no dia 14 de abril desse ano, tá? O presidente eleito Joe Biden, o que ele faz? Ele baixa a decisão, ele decide, tá? Que os últimos homens, os últimos militares se retirariam do Afeganistão, como de fato aconteceu. Tá? Então, agora, o Talibã já vinha crescendo, né? Principalmente nas montanhas, já tinha conquistado uma série de departamentos, né? Vamos dizer assim, de províncias. Então,
com a retirada definitiva das tropas norte-americanas, a partir de abril, o Talibã está avançando sobre a capital, Cabul. E hoje, no dia de hoje, dia 15 de agosto de 2021, chega a notícia que eles já estão nas dependências do Palácio Presidencial. O presidente, como eu já falei no início dessa aula, né, se refugiou no Tadiquistão, país mais ao norte, fronteiriço, né? Possivelmente ofereceu asilo e ele foi para lá. O que nós temos é o seguinte: o porta-voz do Talibã hoje anunciou que o governo do Talibã vai buscar esforços, né, para conseguir apoio de países vizinhos. O porta-voz também fala que o tratamento às mulheres vai ser respeitado, as liberdades serão respeitadas, tá? Parece que até fala em liberdade de imprensa, né? Desde que não manche a reputação de forma injusta das pessoas, tal, tal. O que eu ouvi mais ou menos no noticiário foi por aí, né? Bom, o que resta agora é esperar os desdobramentos, né? Como vai ser esse governo do grupo Talibã, né? Diferente daquele governo do Talibã de 20 anos atrás, né? Então, é o que o mundo agora vai ficar na expectativa, né? Pessoal, por hoje ficamos com essa temática, tá? Um abraço a todos e fui. Tudo de bom. Abraço.